limpar o chão, limpar o móvel que tem dentro da sala e a porta. Tudo isso é importante, cada ajuda é importante também. Precisamos de ajuda aqui no gabinete pastoral. A limpeza das mesas, vidros, os livros, conversar com o pastor Caputo, e também tem um banheiro, tá bom? Vamos isso aqui? Nas salas, então, nós temos os móveis, cadeiras, o vitrô, tudo isso vai precisar de uma manutenção, de uma limpeza. Tá vendo? É pó. Agora nós vamos na sala dos jovens, que também tem móveis, sofá, cadeiras. Essas cadeiras vão ser retiradas, né? As luminárias também precisam ser tiradas do pó. Então vai ser uma limpeza bem minuciosa e necessária, mas ela não é repetida, né? Uma vez feito agora, depois de um longo tempo, é que ela vai voltar a fazer, tá bom? E lá no fundo nós temos a sala que nós colocamos várias coisas como teatro, o que nós recebemos do bazar, que também vai ser retirado e depois lavada a sala. Então, nós vamos estar trabalhando com esse primeiro prédio, porque o prédio mais velho, ele está em manutenção elétrica. Precisamos de pessoas nos banheiros, como eu avisei, e lavar o salão social, trazendo pelo corredor da igreja e à frente da igreja. Hoje, dentro do templo, não é possível fazer a limpeza geral, porque tem todo um equipamento para o culto online. Então, não dá para desmanchar, tirar os fios. Nós vamos ter que esperar passar esse tempo. Aí, antes um pouco de iniciar o culto presencial, aí sim, nós vamos estar fazendo a limpeza geral do templo. Eu acredito que tudo que nós fazemos, nós estamos semeando. E também isso aqui é uma contribuição. É como o dízimo, você vai fazer de coração, porque hoje nós estamos precisando realmente dessa ajuda. Saudações em Cristo Jesus. Hoje falaríamos cedo na transmissão ao vivo a respeito do sacrifício e gratidão a Deus que cuida de nós. Salmo de número 116, versículos 10 até o versículo de número 15. E falando em gratidão, eu devo começar agradecendo. Agradecendo diante de todas as circunstâncias que nós temos passado como família. Ao longo da semana tive o falecimento da mãe e pessoalmente tenho recebido muitas mensagens de solidariedade, de incentivo, de ânimo, o que nos alegra, porque gestos como esses que nos erguem e nos mantêm em pé. O fato é que coisas difíceis acontecem, inclusive com os filhos de Deus. Se nós parássemos para refletir no bem que o Senhor nos tem feito, nós teríamos tempo para agradecer muito mais do que as situações que nós sentimos falta, como, por exemplo, este copo com água. A gente se apega no que está faltando, mas se nós olharmos para a realidade dele, o que nós temos nesse copo é muito maior do que o que está em falta. E o Salmo 116 nos ajuda a trabalhar com o nosso coração no sentido de como é que nós devemos ser gratos, porque esse é um salmo de ação de graças. Nós devemos ser gratos do mesmo jeito que, por exemplo, nós instruímos os nossos filhos quando eles recebem um presente de um amigo, uma bala talvez, de um adulto, e nós dizemos: filho, o que é que se deve dizer? E ali nós dizemos essa expectativa de que o filho logo vai dizer: muito obrigado, muito obrigado. E quando nós olhamos para o que Deus tem feito, naturalmente nós temos muito por agradecer, profundamente agradecidos no nosso relacionamento com Deus, porque nós recebemos dele o que nós não merecíamos. O presente da graça de Deus na nossa vida é imerecido. E aqui o Salmo, ele mostra como é que nós devemos exercitar esta questão de gratidão. Como é que podemos e devemos treinar a nossa vida nessa questão da gratidão, mesmo quando coisas difíceis acontecem.
O Salmo nos diz o seguinte, versículo 10. Eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Em pânico eu disse, ninguém merece confiança. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos, na presença de todo o seu povo. O Senhor vê com pesar a morte de seus fiéis. Olha, nós não sabemos quem escreveu este salmo e nem quais as circunstâncias que cercavam o salmista quando ele escreveu esse texto. O que nós podemos perceber dentro do texto é que as circunstâncias eram muito sombrias. Eram circunstâncias difíceis. Eram circunstâncias que o salmista estava respirando um ar de mortandade. Percebemos isso no versículo 3, quando ele diz que as cordas da morte me envolveram, ou seja, os laços da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, mostrando a tristeza tão profunda que o salmista estava passando. Será que isso descreve algo a respeito da sua vida? Descreve você se sentindo sufocado pelo laço da morte e da tristeza? Você se sente caindo, quem sabe, num estado de tristeza e de melancolia, numa situação como que de desespero, à semelhança do salmista? Entenda, você cristão, crente em Jesus Cristo, de que crentes como você e eu passam por momentos assim também. Cristãos vivem situações como estas. Por isso que, ao olhar nesse texto, em resumo, nós queremos conversar de que nós devemos ser gratos a Deus, porque Ele cuida da nossa vida e também cuida de nós até a morte. Neste mundo nós não estamos abandonados. Deus está conosco. É verdade que na nossa cultura cristã evangélica, nós não somos ensinados a levar sacrifício, a levar oferenda, a levar ofertas como presentes para Deus. Pelo contrário, nós somos ensinados de que quando nós vamos ao culto público adorar a Deus, então nós vamos receber as bênçãos da parte de Deus. Mas no Antigo Testamento, as pessoas traziam oferendas, as pessoas traziam presentes. No Novo Testamento, nós somos a própria oferenda, nós somos a oferta de Deus. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, nos dizem isso. Clamar e gratidão nos leva a uma resposta. E é isso que nós queremos ver. Eu quero apontar como que o salmista apresenta 3 reações que você e eu devemos cultivar na nossa vida. 3 reações. A reação primeira é que a aflição e o clamor, eles devem andar juntos. Mesmo quando as coisas estão tristes, o crente é alguém que espera em Deus. Versículos 10 e o versículo 11 dizem, eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Se você tem uma versão semelhante à minha, você sabe que nós temos aqui uma dificuldade textual. Aqueles que participam da escola dominical, nós já explicamos por que algumas traduções preferem um texto e não o outro. Isso é muito comum nas Escrituras, porque esta não é a única forma de traduzir esse versículo de número 10, assim também como o versículo 15, que daqui a pouco nós iremos lidar com ele, mas o versículo 10, em algumas traduções, diz, eu criei, por isso falei. Veja que o versículo 10 e 11, ele depende de uma tradução que pode variar, mas que significa a mesma coisa. O salmista mostra que ele estava numa situação de laços, de morte. E mesmo assim ele não parou de crescer. Ele continuou crescendo e ainda que as coisas estivessem ruins, ele procurava crescer
aflição e clamor a Deus, dependendo e andando junto. Ele não está dizendo que sua fé fosse uma fé tamanha, robusta, mas uma simples fé que diz: Senhor, eu creio, por favor, ajuda-me na minha falta de fé, como um homem disse a Jesus certa vez, lá no Novo Testamento. O versículo de número 11, ele fala que em pânico eu disse: ninguém merece confiança. Talvez aqui seriam as vozes humanas de seus amigos, seus colegas, companheiros. Seria uma espécie de conselhos que homens fazem para nos afastarem das promessas de Deus. Pessoas por perto dizendo coisas erradas acerca de Deus, acerca de não confiar em Deus, mais ou menos quanto ao que aconteceu com Jó e seus amigos. Você lembra? Ele se dá conta, o salmista se dá conta de que as coisas estavam difíceis, mas mesmo assim ele podia confiar em Deus. Eu creio, eu confio no Deus que eu conheço. Eu confio nesse Deus. Querido, há situações em que a gente se vê como que no buraco do desespero e talvez as vozes ao nosso redor, elas não nos ajudem. Mas mesmo assim, na tua falta de fé, na tua pequenez, meu irmão e irmã, na tua fraca fé, meu caro, você pode e deve clamar a Deus. Esta é a primeira orientação que nós encontramos nesse texto de depender de Deus. Essa é a primeira reação que você e eu devemos ter. A segunda é que manifestamos gratidão a Deus recebendo a graça de Deus. Veja o versículo de número 12 dizendo: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Deus tem sido gracioso conosco. E a pergunta de Davi nesse texto, que possivelmente é o autor deste salmo, o que eu posso dar ao Senhor por seus benefícios para comigo? Em troca Deus, de tudo que Deus me tem dado, o que eu posso retribuir ao Senhor? Em primeiro lugar, o problema do homem é que com muita rapidez ele se esquece a ação de Deus na sua vida. Ele se esquece das bênçãos de Deus na sua vida. E o salmista fala à sua alma. No versículo de número no Salmo de número 103, versículo 2 diz: não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. A ideia de sempre lembrarmos o que Deus está fazendo. O hino muito conhecido no cantor cristão, ele diz isso. O hino dos antigos que nós cantamos. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão, uma a uma. Dize-as de uma vez e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Lembrar das bênçãos de Deus. Segundo lugar, Deus, ele institui memoriais para o seu povo, para nos fazer lembrar de quão bondoso ele é e misericordioso para conosco. Sabendo da nossa deficiência de facilmente nos esquecermos das bênçãos de Deus, então Jesus, ele nos dá uma forma de como devemos manter a nossa mente aquecida. Ele institui, por exemplo, a ceia do Senhor, para que nós nunca nos esqueçamos de sua morte na cruz. Estamos trabalhando com a possibilidade do retorno aos cultos presenciais no primeiro domingo de setembro agora, dia 6 de setembro, se não houver contratempos. E naquele domingo, seguramente, todo primeiro domingo, nós celebramos a ceia do Senhor. E sempre que fazemos isso, comemos do pão, bebemos do cálice, lembramos do que Deus fez em nosso favor
lembramos da sua morte na cruz, da sua ressurreição e da promessa da sua volta. E ao mesmo tempo que ele renova a nossa expectativa de que ele está conosco, independentemente do que acontece conosco. Fazei isto em memória de mim, disse Jesus. Fazemos isso toda vez que nós celebramos a ceia do Senhor. Terceiro lugar, é que o sacrifício de ação de graças deve ser espontâneo e não obrigatório. Veja que não é questão de oferecer sacrifícios para se receber as bênçãos de Deus, como se fazia no Antigo Testamento, mas o que posso oferecer a Deus como gratidão ou como atitude de gratidão por tudo o que Deus me deu. O salmista responde isso. E no versículo 17 do texto, nós não lemos o versículo 17, mas o versículo 17 diz: oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Ou seja, em resumo, o salmista está dizendo que Deus não está interessado em nosso sacrifício, como muitos dizem. Por exemplo, que para se receber alguma coisa nós temos que oferecer o sacrifício. Não, o único sacrifício que Deus quer que você e eu possamos manifestar é que aprendamos a andar de maneira justa, humilde, na presença dele. Gostei muito do versículo 9 durante a semana. Nós não lemos esse texto, mas diz para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Ou, como diz no texto da atualizada, eu vou fazer questão de ler nesse texto, porque ele traz uma outra forma de entendermos o versículo de número 9, diz: andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Aprender a andar na presença do Senhor, esse é um sacrifício, e sacrifício de louvor ao nosso Senhor. Então nós temos visto já duas reações a compartilhar no dia de hoje. Vimos que gratidão brota no coração do crente quando aprende a aliar aflição e clamor que andam juntos na presença de Deus. A segunda reação que nós conversamos é que manifestamos gratidão quando nós recebemos as bênçãos que Deus nos dá. Ele é um Deus abençoador. Finalmente, a terceira e última reação é que demonstramos gratidão a Deus através da adoração pública. Este ano tem sido um ano atípico, um ano em que, desde março, nós não temos podido nos reunir em público. Mas isso traz uma preocupação ao meu coração. O que colheremos 5 meses depois, em que cada um aprendeu a se organizar e a viver por conta própria, por conta do isolamento? Eu temo que talvez tenhamos nos tornado cristãos frios, distantes uns dos outros e distantes não somente da comunhão com os irmãos, mas da comunhão com Deus. Isso me preocupa bastante, porque a adoração pública é um dos meios como nós expressamos essa gratidão. Veja, versículo 13: erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos. Cumprirei os meus votos na presença de todo o seu povo. O Senhor vê com pesar a morte de seus fiéis. Ou uma outra forma de tradução desse versículo: para o Senhor é preciosa a morte dos seus fiéis. Para o Senhor é preciosa a morte dos seus fiéis. O salmista ele responde à sua pergunta nos versículos 13 e 14 do mesmo salmo que nós estamos compartilhando aqui. Não é estranho quando alguém, por exemplo, fala
a você de que ele é grato por tudo que você tem feito para ele, mas que não está muito interessado em fazer algo que é muito importante para você? Deus deseja ser adorado por nós. Esse é um desejo profundo de Deus. E nós devemos isso, e maravilhosamente, nós ainda somos, no final de contas, os mais privilegiados, os mais beneficiados na adoração pública, porque a adoração pública, ela nos anima. A adoração pública, ela nos transforma, ela nos molda. Se você é cristão, deve participar da adoração pública para o seu próprio bem, ao mesmo tempo também para a glória do nosso Deus. Veja, o salmista, ele foi salvo de algo que ele descreve profundamente como laços de morte. Mas no final das contas, mesmo a morte é algo que está debaixo do controle de Deus. O versículo 15, ele traz esta frase tão famosa: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus fiéis. Isso nos lembra o apóstolo Paulo, dizendo: olha, eu sou dele, eu pertenço a ele, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Eu pude conversar com a minha mãe nos últimos momentos antes de sua morte, 2, 3 dias antes. E conversando com ela, eu disse: mãe, quando nós partirmos deste mundo, do outro lado, a senhora lembra quem é que estará para nos receber? E ela muito alegremente diz: é Jesus Cristo, nosso Senhor. Há uma festa no céu, a chegada dos seus santos. E depois disso, pastores, amigos, que estiveram num dos cultos antes, naquele domingo, antes, 2, 3 dias antes de sua morte, eles dizendo: olha, ela falava e ela cantava, ela falava de estar com Cristo com um ânimo que é muito, muito encorajador. Queridos, sabe, meu irmão e irmã, você anda tão sofrido, não anda neste mundo? Deixa-me te dizer, um dia tudo isso vai acabar. Sim, tem fim. E olha, se não acabar antes da morte, pode ser que acabe logo, logo com a própria volta do Senhor Jesus Cristo, porque Ele prometeu voltar. Sim, entenda, esse precioso Deus que te ama, que mandou Jesus Cristo, que morreu por você, esse Jesus está de braços abertos na porta da entrada celestial para te receber quando o seu tempo aqui nesse mundo acabar. Vai ser precioso para Jesus, porque Jesus vai estar lá esperando por você e mostrar a glória dele a você, porque foi por isso que ele morreu por você. Deus é por nós. Deus é conosco, meus irmãos. Deus nos ouve na vida ou na morte, nós somos dele. Na vida de perigo ou na calmaria, nós somos dele. Sim, Deus em Cristo nos é tão compassivo, tão amoroso, e tudo está sob o seu controle, sob o seu cuidado. Até mesmo a partir dos dias difíceis que você está vivendo, tudo isso está debaixo do controle das mãos de Deus. A pergunta que o salmista faz é a seguinte: e o que eu posso fazer para alguém que já fez tanto por mim? O que é que eu posso retribuir? O texto diz que o que você e eu podemos fazer é beber do cálice da salvação. A Bíblia fala sobre o cálice como expressão da ira de Deus, mas também fala do cálice do qual nós somos chamados a beber, que é o cálice da salvação. Beber e sorver até a última gota das bênçãos que Deus nos tem dado em Cristo Jesus. Beber o cálice da salvação, o que quer dizer isto?
O que significa essa expressão? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Ora, no Antigo Testamento era comum, nos banquetes, para agradecer a Deus, beber o cálice, cantando e se alegrando pelas bênçãos alcançadas da parte de Deus. Este é o cálice da libertação, porque é bebido como lembrança da libertação que Deus proveu para o seu povo. Mas também nós podemos fazer votos para Deus. Versículo de número 14, diz: cumprirei para com o Senhor os meus votos. Não é pecado fazer voto a Deus. O detalhe é que nós não podemos fazer votos de uma forma que seja leviana. Não podemos. As pessoas fazem votos aos santos hoje nos nossos dias. Por exemplo, bem pertinho aqui de nós, na cidade de Aparecida, as pessoas levam as suas oferendas, levam roupas, camisetas, sapatos, joias, vestidos, etc. E essas pessoas oferecem para a santa em troca de alguma bênção. Não é esse tipo de voto que nós fazemos. E por que nós não fazemos votos a Deus? Bom, a resposta talvez por causa do medo de não poder cumpri-los. Sim, estamos certos, porque temos muitas advertências de votos que são feitos de forma leviana. Por exemplo, Eclesiastes capítulo 5, versículo de número 4, ele diz: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Deus não se agrada de tolos. Você prometeu fazer alguma coisa em honra a Deus, tem que cumpri-lo. Não é pecado fazê-lo. Mas se você fizer um voto, você deve arcar com ele. Cumpra o voto que você fez. Talvez o melhor exemplo que nós tenhamos nesse sentido no Antigo Testamento seja o exemplo de Ana, a mãe de Samuel. Ele prometeu que se Deus o abençoasse, a abençoasse e tivesse um filho, então ele levaria esse filho para o Senhor dos Exércitos e que trabalhasse no templo e tudo mais. E tempos depois, Deus abençoou aquela mulher, teve um filho. Deu o nome a esse filho de Samuel. E Samuel foi levado ao templo e ele se tornou não somente o último juiz da era dos juízes no Antigo Testamento, mas também ele que vai inaugurar a era dos profetas. Ele se torna o primeiro profeta nesse sentido. Votos de dar uma oferta especial, por exemplo. Se Deus me abençoou, eu completei mais um ano de vida. Então, eu vou ofertar de uma forma alçada o que demonstra a gratidão de Deus na minha vida. Se você fez isso, deve fazê-lo. Voto, por exemplo, de aniversário de casamento, voto de livramento de uma situação. Eu lembro do primeiro aniversário que nós fizemos da nossa filha, porque numa noite muito tensa, quando de alguma forma os médicos queriam induzir o aborto de nossa filha, porque a Sandra não estava passando bem. E naquela noite, no desespero, nas minhas preces e clamor, eu disse: Deus, se o Senhor nos abençoar e esta criança, menino ou menina, vier com vida e saúde, então no primeiro ano nós faremos uma festa de louvor e gratidão ao teu nome. E foi isso que nós fizemos, uma festa que não lembro termos feito em outra oportunidade com nenhum dos nossos filhos, justamente para testemunhar da bondade e da gratidão do Senhor na compra de uma aquisição, talvez que seria muito difícil, e você faz um voto dizendo: se Deus me abençoar, eu vou fazer isso e aquilo outro. Uma vez que você fez, cumpra o que você prometeu. No dia de hoje nós temos visto
de que você e eu devemos ser gratos sempre na nossa vida. Não importam as circunstâncias. Há dias de cimo da montanha, há dias de vale lá embaixo. Há dias de alegria, dias de tristeza. Esta é a dinâmica da vida cristã. Há dias de nascimento e há dias de luto. Há dias de tudo. Mas o crente é alguém que sempre deve aprender a ser grato em todas as circunstâncias. Gratidão não tem nada a ver com sorriso. Quando passamos por tristezas, talvez você esteja em choro. Talvez você esteja contrito. Mas a atitude de gratidão, a sua reação de gratidão é algo diferente. Em segundo lugar, nós vimos que você deve invocar a Deus sempre, porque aflição e clamor caminham juntos. Dificuldades e expectativa da bênção de Deus caminham juntos. Não é porque o dia está cinza como hoje que o sol desapareceu. Você deve aprender a invocar o nome do Senhor em todas as circunstâncias. E, finalmente, você deve aprender a cumprir os seus votos. Você não é obrigado a fazê-los, mas uma vez pronunciados, cumpra-os. Porque deixar de cumprir os votos que fizemos diante do Senhor, as Escrituras nos dizem que isso é tolice. E Deus não se agrada dos tolos. Hoje nós vimos de que Deus cuida de nós e por conta disso nós devemos ser gratos a Deus que cuida da nossa vida e que cuidará de nós até a morte, quando Ele mesmo nos receber na mansão celestial. Que Deus abençoe você, que Deus conforte o seu coração, que Deus use a sua vida, talvez, para ser resposta de Deus para consolar outro que nesse momento está passando por dificuldades. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua palavra que tem ministrado consolo e conforto no meu próprio coração, que me tem despertado da importância de andar na presença do Senhor na terra dos viventes. Obrigado por esta palavra, Senhor. Ajude que por onde ela ser ouvida, ela leve consolo e conforto para pessoas que estão passando por situações semelhantes às minhas. Abençoe o teu povo, abençoe a nossa igreja. Abençoe, Senhor, o processo de retomada das atividades na nossa igreja. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Só para reforçar, as informações a respeito de como nós estamos andando como igreja estão sendo veiculadas debaixo do seu telefone ou do seu aparelho televisor. Então, dia 6 de setembro, esperamos retornar às 10h30 da manhã no culto presencial, com todo o protocolo de distanciamento de 1,5 m, 2 metros, uso de máscaras, a ideia de uso de álcool em gel, a ideia de lavar as mãos cada vez que usar as dependências da igreja, alguma coisa assim. E, ao mesmo tempo, nós estamos reforçando o vídeo que a Adélia veiculou a respeito da limpeza da igreja, porque terminamos finalmente de resolver o problema elétrico no departamento, no Ministério Infantil. Então, nesse sentido, nós precisamos retomar as atividades e precisamos dar aquela limpeza no nosso prédio. Então, por favor, assim que possível, você podendo participar, venha, cuide de uma sala no horário que você pode e nas condições que você pode fazer isso. E aí, então, dia 6 de setembro, até lá, nos encontramos. Lembramos e incentivamos você das suas ofertas, especialmente daqueles que estão passando por necessidades
ofertas de ação social, ofertas de missões. Em setembro, ou melhor dizendo, em outubro, a gente começa a campanha da Junta de Missões Nacionais. Então, esses desafios todos fazem parte da nossa igreja e nós incentivamos você a não deixar de atender ao nosso apelo nesse sentido, voluntariamente. Que Deus te abençoe. Amém.